Já falamos tanto até aqui sobre a inteligência artificial e agora então nós vamos compreender como utilizar a IA para potencializar a aplicação das vagas. Nessa aula nós veremos como elaborar o currículo em inglês, preparar para as entrevistas e treinar também o inglês usando a IA. Vamos lá? Nós pensamos que o maior desafio é falar inglês, certo? Para todas as pessoas que nós perguntamos, o que é mais difícil no inglês? É falar. Mas eu penso que o maior desafio é escrever em inglês. A IA vem para te ajudar na criação dos textos. Você pode usar, por exemplo, o ChatGPT. Eu estou falando mais do ChatGPT porque eu me identifico mais com ele. Mas se nós formos pensar em termos de qualidade de texto, de amplitude de banco de informações, nós temos o Gemini, que está ligado ao Google, então é mais interessante, né? Ele tem uma base maior. Mas aqui vou falar do ChatGPT. Você pode escrever partes do currículo usando prompts do tipo traduzir para o inglês o texto abaixo para um currículo internacional para vagas de... E aí você coloca a vaga. Mas você não coloque o texto inteiro. Você pode colocar? Pode colocar, mas a probabilidade de não sair exatamente o que você precisa é grande. Então, eu busco colocar por partes. Como eu mostrei para você as partes do currículo, então eu pego lá o sumário. Então, eu ponho só o sumário, aí eu ponho esse prompt, depois eu ponho as descrições das vagas. Então, assim, títulos, mês, essas outras coisas, se eu preciso de uma tradução, eu não coloco ali naquele momento. Eu coloco num tradutor, coloco em outro lugar. Não coloco ali. Por quê? Porque pode haver algum tipo de confusão. Aí eu vou colocando por partes, que eu acho que fica mais eficiente, né? E aí, conforme eu mostrei também para vocês, existe aquele apoio para essa correção desse texto, porque você faz o texto e aí depois você precisa saber se ele está correto. Então nós temos o Grammarly, que eu vou deixar aqui novamente no material extra para você, o link para você instalar na sua barra lá, através do Google Chrome, aí ele já fica lá ligado. O interessante é que você tem essa versão paga, porque, conforme eu mostrei para você, na gratuita ele fica um pouco limitado. Mas ele também já ajuda nas partes que ele grifa em vermelho. Então, o Grammarly, ele vem como um apoio para essa questão dos textos que você fizer na inteligência artificial. E assim, eu vou apresentar um novo aqui, porque até agora nós somos do ChatGPT, que é o queridinho, que as pessoas usam bastante. Falamos na aula anterior sobre o Grammarly, eu mostrei um pouquinho para vocês. E aí vocês precisam instalar lá na barra e começar a usar. Agora eu vou mostrar o Interview Warm-Up do Google, que é uma prática para as entrevistas. Ali você vai fazer um tipo de interação com aquelas coisas que você preparou para a sua entrevista. Agora eu vou mostrar para vocês o Interview Warm-Up, que é uma forma de praticar para as entrevistas usando a inteligência artificial. Não faça a tradução desse site, use ele estritamente em inglês, porque você também vai poder praticar o quanto você entende. Vamos lá. Então ele traz lá: Answer 5 questions, 5 interview questions. When you are done, review your answers and discover insights. Então, quando você estiver pronto, você dá o start e aí ele vai trazer uma revisão ali nas suas perguntas, né? E você vai ter alguns insights em cima disso. Hi, let's practice an interview. Please tell me why you would be a good fit for this role. Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito, que é a pergunta que você pode explorar as suas soft skills e hard skills. É o único momento numa entrevista que você pode, de fato, falar suas soft skills. Então, assim, abertamente. Falar realmente o nome delas. Porque, geralmente, você só conta sobre as suas soft skills e o entrevistador é quem está chegando à conclusão. Mas aqui nessa você pode falar. Então, eu amo quando vem essa pergunta. Vamos lá? I think that I'm a good fit for this role because I have good leadership skills. I can communicate very well with people and I can lead big teams. Thank you. Olha só,
Aí ele faz o quê? Eu não vou mostrar inteiro as 5 perguntas para você, depois você pode testar. Ele tem a minha resposta, então eu posso clicar aqui e ver a minha resposta. Vamos ver o que ele ouviu? I think I'm a good fit for this role because I have good leadership skills, I can communicate very well with people and I can lead victims. Você vê? É o que a gente comenta aqui sempre, né? A inteligência artificial não é 100%, eu diria que é 95%. Então, ele entendeu do que eu falei, lead victims, e eu falei lead big teams. Então, quando a gente trabalha com a inteligência artificial, a gente tem que pronunciar muito bem as palavras para que realmente seja o mais fiel possível, né? Aí aqui, no final, depois, ele vai fazer uma revisão das suas respostas, ele vai falar com você sobre aquilo que ficou bom, que não ficou bom. Então, é uma forma de você praticar. Porque, você vê, ainda que não seja 100% o entendimento, né? Eu falei, I can lead big teams, ele entendeu big victims. Mas isso é importante até mesmo para a sua conscientização de pronúncia. Então, isso é bem interessante. E, aliás, isso casa com um outro aplicativo de inteligência artificial que eu tenho usado bastante e tenho recomendado também para os meus alunos e mentorados, que eu vou mostrar aqui para vocês, o canal no YouTube oficial, que é o Elsa Speak Global. O Elsa Speak é um aplicativo que você leva para onde você for e ele é o seu coach de inglês. Então, ele ajuda muito nessas questões que apareceu aqui no Interview Warm-Up do Google. Quando eu pronunciei, a maneira como eu falei, ele entendeu uma outra palavra. Eu sempre me questiono, quando eu pratico com o aplicativo do Elsa, eu me questiono se eu falei de fato a palavra e ele entendeu errado, ou se eu pronunciei errado. Pronunciei errado em que sentido? A questão da pronúncia é muito importante para o entendimento. E, por vezes, nós, como brasileiros, nós pronunciamos muito no sentido silábico. Vou dar um exemplo para você. A palavra Gap, que é uma marca de roupa que muitas pessoas têm aqui no Brasil. Se você falar Gap, eles entendem, porque você está falando uma sílaba. Se você falar Gap, ele já não vai entender. Porque muitas pessoas acabam colocando uma vogal extra no final da palavra, porque nós não temos consoantes mudas em português. Esse tipo de coisa é um erro. Aqui, de fato, nisso que eu falei, no outro link, que era o link do warm-up, eu acredito que seja realmente uma falha do sistema. Ali não foi uma questão de pronúncia, porque realmente big teams, se eu falar rápido, big teams, victims, ele não conseguiu distinguir. Só que no caso, por exemplo, de uma palavra que eu incluo uma vogal a mais, aí de fato é um erro. Então, o Elsa ajuda você nos sons individuais, principalmente, ajuda você nas frases, na repetição, porque em inglês não tem mistério. Em inglês é repetição, repetição, repetição. E o Elsa Speak é um aplicativo que tem se mostrado bem interessante na inteligência artificial. Inclusive, ele também faz esses tipos de conversação que o Interview Warm-Up faz, de você gravar, de você conversar com a máquina, simular o mais próximo possível de uma entrevista real. Eu vou deixar para você aqui o link do canal do Elsa e também um link para você baixar o aplicativo e usar 7 dias gratuitamente. Chegou ao fim essa aula e eu espero que você tenha entendido que a IA, ela não substitui um profissional, mas ela pode te apoiar tremendamente nas questões de aplicação das vagas internacionais. Ela veio como algo para tornar esse processo mais ágil, mais eficiente, mas um olhar humano ainda é necessário. Mas você pode aproveitar muito do que vem por aí. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando
as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.